A Primeira Guerra Mundial, travada entre 1914 e 1918, é lembrada por seu enorme impacto geopolítico, social e humano. Uma de suas características mais marcantes foi a Guerra de Trincheiras, especialmente no fronte ocidental, onde os exércitos da Alemanha enfrentaram principalmente as forças da França, Reino Unido, Bélgica e, mais tarde, os Estados Unidos. O que era para ser um conflito rápido transformou-se numa guerra de posição estagnada, onde o terror diário das trincheiras substituiu a glória heróica que muitos soldados esperavam encontrar. Após a primeira Batalha do Marne, em setembro de 1914, o avanço alemão foi detido, e ambos os lados passaram a construir trincheiras defensivas, que se estenderam do Mar do Norte até a fronteira da Suíça. Com isso, nasceu um cenário bélico novo e brutal, a Guerra de Trincheiras. As trincheiras eram escavações longas e estreitas no solo, com metros de profundidade, projetadas para proteger os soldados do fogo inimigo. Havia uma trilha labiríntica de linhas defensivas, trincheiras de frente, de apoio e de reserva, interligadas por túneis e passagens cobertas. Entre as trincheiras rivais ficava a Terra de Ninguém, uma faixa devastada de solo onde qualquer movimento era quase sinônimo de morte. A vida nas trincheiras era extremamente difícil, insalubre, psicológica e fisicamente desgastante. Os soldados enfrentavam condições climáticas severas, falta de higiene e doenças constantes. A lama era onipresente, dificultando o deslocamento e contaminando os alimentos e ferimentos. Entre os problemas mais comuns estavam os piolhos, que causavam coceiras intensas e transmitiam febres. O trench foot, pé de trincheira, uma condição causada por exposição prolongada à umidade que podia levar à amputação. Assim como os ratos, que se alimentavam de restos humanos e espalhavam doenças, além da fome e escassez de água potável, agravadas por cercos e bombardeios. E bombardeios incessantes, que tornavam o sono quase impossível e destruíam a estrutura das trincheiras. A todo momento, havia o risco de ataques de artilharia, gás tóxico, como cloro e gás mostarda, e assalto surpresa à baioneta. A vigilância era constante. Mesmo quando não se lutava, o medo e o estresse não cessavam. Era um estado de terror psicológico permanente. O mais angustiante da Guerra de Trincheiras era o paradoxo entre longos períodos de tédio absoluto e momentos breves de violência extrema. Soldados passavam dias ou semanas sem grandes movimentações, apenas aguardando ordens, até que, de repente, eram lançados em ataques suicidas pela Terra de Ninguém, onde centenas morriam em minutos, sem sequer atingir o inimigo. As ofensivas resultavam quase sempre em altas taxas de mortalidade com pouco ou nenhum avanço territorial. Exemplos marcantes disso foram as batalhas de Verdun e do Somme, em 1916, onde milhões de soldados perderam a vida por alguns metros de terra. A experiência nas trincheiras desumanizou o combate. Homens eram reduzidos a números, a peças de uma máquina de guerra industrializada. Muitos soldados sofreram com o que hoje chamamos de transtorno de estresse pós-traumático, o TPET, na época conhecido como shell shock. Era comum ver homens em colapso nervoso, chorando, gritando ou simplesmente em estado catatônico, paralisados pelo horror vivido. As trincheiras, portanto, não apenas deformavam o solo da Europa, mas também marcavam profundamente o espírito de uma geração inteira. A Guerra de Trincheiras desmontou a ideia romântica da guerra como ato de bravura ou glória nacional. Pela primeira vez, a guerra foi travada com tecnologia de massa, metralhadoras, artilharia pesada, armas químicas, contra seres humanos colocados em filas nos lamaçais. A guerra moderna mostrou sua face mais cruel. Impessoal, mecânica, infinita. A geração que sobreviveu às trincheiras voltou para casa profundamente mudada. Muitos carregaram o trauma para o resto da vida, incapazes de explicar a quem não esteve lá o que viveram. Escritores e poetas da época, como Wilfred Owen, Erich Maria Remarque e Siegfried Sassoon, tentaram traduzir esse inferno em palavras, denunciando a tragédia da guerra industrializada.
A guerra de trincheiras no fronte ocidental não foi apenas uma nova forma de combate. Foi uma experiência humana devastadora que expôs os horrores do nacionalismo cego, da guerra total e da desvalorização da vida humana. Quando pensamos na Primeira Guerra Mundial, devemos lembrar não apenas das batalhas e dos tratados, mas das trincheiras, símbolos do sofrimento, do medo e da resistência dos milhões de homens que viveram e morreram sob o solo europeu.